E falando neles, eles espernearam contra a condenação do chefão do partido. Gleisi Hoffmann foi ao Twitter dizer o seguinte, aspas, a perseguição a Lula não para. Uma segunda condenação a jato foi proferida exatamente quando cresce a possibilidade de Lula ser Nobel da Paz. Na memória do povo e na história, Lula será sempre maior do que seus carrascos. Fecho aspas. É a perseguição da lei a criminosos que a descumprem. É disso que eles estão reclamando. Olha, é um negócio sem sentido, que diante do que você leu agora há pouco, né, o arrazoado, ou a parte, né, um pequeno trecho do arrazoado da juiz, eles me vêm com essa aqui, quer dizer, a perseguição não para. Uma segunda condenação a jato. Como a jato? Esse processo está correndo normalmente. Há um tempão tiveram direito de ampla defesa, é o devido processo legal que está seguindo o seu curso, e ele foi condenado. Agora, exatamente quando a possibilidade do Lula ser Nobel da Paz. Mas que Nobel da Paz, meu Deus do céu. Na memória do povo e na história, Lula será sempre maior que seus carrascos. Só se for no campeonato de prontuário. Porque mais ninguém vai ganhar dele naquela cadeia. Se algum carcereiro pecou, né, certamente ele perde pro Lula. E mais, que Nobel da Paz por quê? Só se havia desavenças entre os carcereiros e ele promoveu a conciliação na cadeia, porque no mais, ele só fez dividir o Brasil, não tem a menor pena do Lula, ele está pagando pelo que fez. E deveria ter pensado mais nos pobres, porque ele foi pobre, ele sabe o que é a pobreza. E roubou a beça num país de miseráveis. Em termos de prontuário, difícil é só superar o Cabral, né? Sérgio Cabral, que já está com pena acumulada em 198 anos. Esse o Lula está aí, né, acumulando 25 anos de pena. E o ex-presidente do PT, Rui Falcão, foi na mesma linha, aspas, continua a perseguição, substituta de Moro condena Lula de novo por um sítio que não é dele, 12 anos e 11 meses, fecho aspas. Haddad ainda não disse nada, apenas retuitou a mensagem de Gleisi. Economiza, assim, claro, né? Não precisa pensar muito. Vai dizer bobagem, uma só assinada por dois. Depois daquela bobagem que ele disse, que a gente comentou ontem, né? Falando do plano real, contra o qual o PT lutou. Esperava que o pacote anticrime do Sérgio Moro fosse igual ao plano real. Plano real da segurança. João Santana faz falta para eles. Humberto Costa escreveu no Twitter que a justiça tira a venda dos olhos ao condenar Lula pela segunda vez. Humberto Costa é do PT também. Guilherme Boulos, do PSOL, disse o seguinte: Lula sofre nova condenação, mais 12 anos. Enquanto isso, é sempre assim o Boulos. Temer solto, Jucá solto, Aécio solto e deputado, Flávio Bolsonaro no Senado. A cada dia fica mais clara a parcialidade do judiciário contra Lula. É um preso político. Lula livre. Fecho aspas. Olha, Lula Aécio... livre, como é que é? Oi. O que é você? Lula livre 2043. Pois é. É sempre bom lembrar que o Aécio tem foro privilegiado e agora continua tendo, porque foi eleito deputado federal, era senador, então a demora para julgar e eventualmente condenar o Aécio se deve ao Supremo Tribunal Federal, não a Lava Jato, não aos investigadores que descobriram aquela conversa com Joesley Batista, o pagamento de R$2 milhões. E o Temer está indo agora para a primeira instância, também tinha foro privilegiado. Jucá, senador que não foi reeleito, o caso também está para ser encaminhado. Então o Guilherme Boulos fica misturando as coisas só para tentar limpar a sujeira do Lula na sujeira dos outros. Só para lembrar, desculpe, estou interrompendo, segurando aí o tempo do Zé, desculpa, mas é o seguinte, é um recado aqui para o Boulos, nós queremos todos os delinquentes na cadeia, vamos lembrar isso aí, inclusive quem assassina o direito de propriedade invadindo casas alheias, tá, como faz o movimento dirigido pelo Boulos. A gente quer que os responsáveis por isso também vão para a cadeia, convém não esquecer. E o Flávio Bolsonaro, é bom lembrar, talvez a gente fale mais adiante, mas está sendo investigado na área civil por improbidade administrativa pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e existe a abertura já de procedimento investigatório criminal, né? O PIC em relação ao Flávio Bolsonaro. Também chegou um inquérito na PGR, quer dizer, o caso está avançando, as movimentações bancárias no relatório do COAF saíram há pouco tempo. Então esse processo vai andar por aí e, se for culpado, vai ser punido. Então, José Maria Trindade, a reação do PT à condenação do Lula. Diga lá você. Eu tenho uma certa falta de paciência com essa história de comparar isso com aquilo, isso não tem nada a ver. Cada processo é cada processo, o juiz decide com aquelas provas que estão ali, com os depoimentos e evidências.
Não se pode comparar nem o Lula com o Lula. O processo do sítio de Atibaia é totalmente diferente do processo do triplex. Os dois deram condenação, mas não foram de uma vez e nem foi o do sítio primeiro. E foi do primeiro, foi do triplex. Por quê? Pela ordem natural das coisas e pela ordem de apresentação à justiça, pelos depoimentos, pelo rito natural. Então, se não dá para comparar nenhuma condenação do Lula com outra condenação ou com outro processo, por que comparar essa condenação de Lula com outros aí, com Aécio e tal, que virão ou não, mas na maioria sim, a indicação é de que virão mais cedo ou mais tarde. Não dá para justificar, mas não sei o que aquele. Não, vamos analisar esse. O que é que nós estamos falando? É que Lula já está condenado pela segunda vez. Logo, logo, ele estará condenado também em segunda instância e isso vai se somar. A expectativa é de que Lula tenha aí 60 a 80 anos de cadeia. Eu já falei isso aqui há tempos atrás e pode chegar, quer dizer, é mais cadeia do que resta da vida de Luiz Inácio Lula da Silva. E o grave dessa história é de que a defesa do ex-presidente fica de uma maneira tão atabalhoada que esses dois processos, esse do sítio de Atibaia, né, a condenação de hoje e a condenação anterior, chegaram rapidamente ao transitado em julgado, porque apressaram, comeram bola, anteciparam instâncias e acabaram concluindo o processo. Tomara que todos fossem rápidos, assim como reclama o PT e os petistas. Devo dizer, Felipe, que por aqui a avaliação é outra. Até aliados do ex-presidente disseram hoje no Congresso Nacional, eu estive lá acompanhando o ministro Sérgio Moro e tal, conversei com alguns líderes, eles dizendo claramente que esta condenação piora a situação do ex-presidente Lula, tanto no sentido jurídico, né, porque além de não ser mais réu primário, ele já tem a confirmação de outra condenação, quanto no sentido político, né? E o momento o PT não sabe o que fazer. Se abandona essa ideia ridícula do Lula livre e tal, o Lula candidato, ou Lula sei lá o quê, e assume que cometeu crimes e crimes graves e parte para outra. E o PT não tem a coragem de fazer isso e já não tem mais nem argumento para fazer isso, né? Então, marcha, como naquela marcha da insensatez, marcha exatamente para o abismo. Não dá para comparar. É como o Augusto disse, nós aqui queremos que todos os processos andem. Quem for condenado, que seja condenado, e nós vamos estar aqui comentando a condenação. É isso aí, Zé Maria. E nós, obviamente, sabemos, Augusto, que o Lula foi condenado pela Justiça. A Justiça, no caso, representada pela juíza, nesse momento, Gabriela Hart, que é uma mulher. É porque eu fico me perguntando onde é que estão as feministas nessa hora. Olha Exatamente. só que situação emblemática. Uma mulher, uma juíza, condena um ex-presidente da República. Não são elas que falam. Eu falo isso pelo raciocínio que elas expõem, pelas bandeiras que elas levantam. É uma mulher condenando um ex-presidente da República. Não é um sinal do empoderamento feminino de que tanto essa falam? Essa era a palavra que eu queria ouvir. Por que quando o petista se dá mal, elas não aparecem para elogiar, para aplaudir, né, esses grupos mais organizados desse feminismo mais caricato da esquerda atual, Augusto? É verdade, quer dizer, elas não usam a palavra empoderamento. Poderiam, né, homenagear uma juíza com esta coragem e que botou na cadeia, prolongou a permanência na cadeia de um ex-presidente que envergonhou o cargo que ele ocupou. Envergonhou, ele manchou o gabinete da presidência da República, ele deveria respeitar. E por isso ele está no lugar correto.